A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde. Boa tarde, estamos iniciando, meu Deus, hein, hoje entrou alto pra caramba. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. Culpa do Zé Fernando Rabechini que deixou o celular alto, ele não teve a mínima culpa não. Pessoal, vocês estão observando que hoje ao fundo no nosso programa nós temos aí Zumbi dos Palmares. E 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Em algumas cidades, inclusive, a partir dos últimos anos, aí, vamos imaginar uns 20 anos, né? Nós temos até feriado. Não é o caso de São Roque, não é também o caso de Mairinque, mas nós temos várias cidades que nós temos o feriado do Dia da Consciência Negra. E para falar desse assunto, nós estamos recebendo aqui com muita alegria a pedagoga, especialista em projetos escolares, né? Que é a Daniela Maidana, Dani Maidana, que é do Instituto Federal, que teve um evento muito legal hoje, e também a historiadora Edna dos Santos Rosa, nossa velha conhecida, né? Assim no sentido de 20 anos, 30, que a gente está sempre trombando por aí. Deixa eu pegar o boa tarde aqui primeiro, e o plenarinho está aqui, Zé Fernando Rabechini, aposto aqui. Deixa eu pegar primeiro o boa tarde aqui da Dani Maidana. Dani, muito obrigado pela sua presença. Como é que foi o evento hoje lá no Instituto Federal? Está prosseguindo ainda ou já acabou? Boa tarde, primeiramente, a todos e todas que nos acompanham. É um grande prazer estar aqui com vocês. E, inicialmente, o evento, a princípio, hoje, foi só no período da manhã, né? A gente começou às 8 e finalizamos às 13 horas, o evento sobre a consciência negra, né? E foi bem legal, né? Com a participação, inclusive, da minha amiga Edna dos Santos Rosa, que é historiadora. Como é que você foi convidada para esse evento? A gente sabe a luta que você tem já há tantos anos, tal. Quando acho que fizeram a relação do evento lá, acho que o seu nome já apareceu meio de cara lá, né, Edna? Mais ou menos. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Vander, muito obrigada, agradeço pelo convite. Enfim, chegou, né, o Poxa, dia. faz tempo que eu estava aguardando você aqui, A gente acompanha esse grupo todo trabalhando e muito bem, parabéns a todos. E hoje, a minha participação junto ao Instituto Federal, ela foi um presente enquanto palestrante, mas eu digo que eu já sou freguesa de carteirinha, podemos dizer assim. Em todos os eventos que o Instituto tem feito, colocando o aluno como protagonista, eu estou presente, né? Então, hoje, por indicação do professor Bento, que trabalha no Instituto, eu fui convidada para fazer um diálogo com os alunos, para nós falarmos um pouco sobre a semana, né? Ou melhor, o Dia da Consciência Negra. Que legal. Deixa eu chegar aqui no nosso plenarinho aqui. Deixa eu ver o nosso plenarinho. Zé Fernando Rabechini e também o nosso José Carlos Paulone Garcia, que eu não sabia que ele era tão ligado a esse assunto. Veio cantando até samba de enredo. Tudo bem, Zé Balaio? Tudo bem, Zé Fernando, que estava engatilhado aqui. Boa tarde, Zé Fernando. Boa tarde a todos, aos nossos convidados, aos nossos queridos internautas. Isso aí. Estamos a postos. É isso aí. E o Zé Balaio, que você veio até cantando um Não, é que samba. Você me falou muito em cima da hora que Perdão, o tema seria... Perdão. É que o tema seria esse. O nome do programa devia ser não queria... linha aberta, linha de improviso, né? Então. Mas eu tinha algumas coisas, inclusive conversei com a Dani antes de iniciar o programa, que eu tinha um texto que eu tentei localizar, não consegui, a respeito de uma revolta dos malês, né? E não consegui localizar. Daquela coisa de última hora, você não localiza mesmo. Pode estar facinho, mas depois você vai achar logo. Então, eu fiquei chateado por isso. Mas tem aquela música que nós estávamos falando, o Mestre Sala dos Mares, que é do João Bosco e Aldir Blanc, que fala sobre a revolta dos marinheiros, do João Cândido, né? Então, mas é um prazer estar aqui participando com a Edna, com a Dani, que eu estou conhecendo agora também. Então, vamos ver se a gente atualiza nossas informações, que às vezes a gente deixa de lado alguns temas que são tão importantes para a história do país, né? Isso aí. Dani, vamos falar primeiro aqui a consciência negra. Tem pessoas que falam assim, mas por que um feriado? É mais um feriado e acaba até sendo criticado, né? Às vezes tem comerciante que fala, ou o pessoal da indústria, mas esse país só tem feriado, tal, não sei o quê. Mas o que representa a consciência negra
E por que, gostaria que você falasse do dia 20 de novembro, essa ligação com esse personagem que está atrás da gente aqui, Zumbi dos Palmares. Aliás, tem um elogio aqui dizendo que o Chroma Key ficou um show. Quem é? Jarbas Duarte. Jarbas Duarte, meu amigo, locutor esportivo de Sorocaba. Grande Jarbas. Obrigado, Jarbas. Porque a importância do Dia da Consciência Negra e o 20 de novembro. Bom, primeiramente, acho que é importante a gente colocar que o 20 de novembro ele representa muito mais do que a simples inserção do negro na sociedade, né? Ele é uma data da representatividade para o movimento negro, de modo geral, no sentido da luta, né, de resistência. Porque quando a gente pensa em 20 de novembro, é impossível a gente não pensar na morte de Zumbi dos Palmares, né, que foi o maior líder quilombola e o maior quilombo do país, né? Então, a gente tem que pensar nessa perspectiva, né, que é um dia que a gente tenta, de alguma forma, trazer a história da África, né, a questão da luta, da resistência, e também promover uma educação étnico-racial, né, contra o racismo. Né? Então, assim, logicamente que a gente sabe que existem muitos empresários que não são favoráveis à data, né, em relação ao feriado, mas tendo em vista que nós temos... Mas também tem muito empresário que emenda um feriadão para o turismo, né? Sim, também tem também. Nessa perspectiva também. Mas a gente tem que ver que 54% da nossa população é uma população negra. São mulheres negras, né? Então, assim, a gente tem que tentar ao máximo promover ações nesse dia, né? Semana da Consciência nas escolas, nos espaços culturais, de forma que a gente conscientize as pessoas, né? Em relação ao prejuízo histórico que o negro tem enfrentado todos esses anos, né? Por conta da escravidão. Lembrando que o Brasil foi a última nação a abolir a escravidão, né? Então, na verdade, nós temos uma dívida histórica com os negros, sim. Nós ainda sofremos do período da ditadura militar, que durou 21 anos. Imagine 500 anos de escravidão, né? Então, você veja o que machuca e o que machuca demais uma cultura toda que foi prejudicada, as pessoas que foram tiradas dos seus lares e tal, era tráfico de negros, né? Então, você veja que isso é muito pior do que os 21 anos do que a gente viveu de ditadura, que também já machucou muito o povo brasileiro. Então, a gente tem que pensar que o nosso solo é lavado por sangue negro, né? Então, assim, a gente promover o Dia da Consciência Negra, a gente promover uma educação, acima de tudo, a favor dos direitos humanos, dos direitos dos negros, né? Que são pessoas que favoreceram demais a construção desse país, né? No aspecto cultural, social, né? O Brasil foi construído com o trabalho escravo, né? E a gente precisa dar o protagonismo para essas pessoas, né? Para que elas mudem de vida, né? Elas tenham mais chances. E foi nessa perspectiva que a gente trabalhou hoje lá no Instituto, né? Em relação às ações afirmativas, né? Que são necessárias para que essa população tenha protagonismo, né? Tenha cidadania acima de tudo, né? Por meio da educação. E um detalhe, vou passar aqui para a Edna e para o Zé Fernando também, teve a abolição, 13 de maio de 1888, abolição, Princesa Isabel, Lei Áurea e tal, pô, tá em liberdade, mas teve alguma assistência? O negro foi para a rua, falou agora se vira, como é que foi? Não teve nenhum amparo legal? É livre, a partir de agora é livre e sem ter nenhum amparo? A partir do momento que teve a liberdade? Na verdade, assim, o negro, a partir daquele momento, ele ficou desassistido, né? Desassistido, esse totalmente desassistido à margem. Então, naquele período foi efetivada a liberdade, entre aspas, mas o negro não teve nenhum amparo, nem legal, né, por meio do Estado. E o que aconteceu com o negro? O negro, muitas vezes, ficou com um trabalho com menos prestígio social, né? E também acabou se marginalizando. Isso é o que a gente tem visto, né? Inclusive em relação à juventude negra que a gente vê na periferia, né? Então, é assim, é uma
uma dívida histórica que a gente tem muito grande com essa população, né? Deixa eu perguntar aqui para a professora Edna. Edna, você, ao longo da sua vida, na sua luta, escola, trabalho e tal, você teve duas questões, eu não gostaria que você falasse disso, né? De ser mulher e negra. Você sentiu esses dois lados, Edna? Senti, E teve um que pesou mais? O que pesou mais é ser negra. Negra. Né? E eu gostaria de fazer uma complementação na fala da Dani. Lembrando assim, que nós tivemos 13 de maio, e eu sempre digo aos meus alunos, e 14? A história não conta o dia 14 de maio de 1888, o dia seguinte. Então, o dia seguinte foi exatamente o dia em que o negro foi às ruas, talvez ele não tivesse aonde ir. Então, na realidade, para a sociedade, ele ficou o vagabundo. Ele ficou a pessoa que ficou à margem da marginalidade, né? Ele ficou esquecido. E aí a gente começa a observar o seguinte, quer ver um exemplo muito claro para a gente entender? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nós tínhamos os grandes casarões nas margens, na parte litorânea, na planície, né, do Rio de Janeiro. Onde é que estão as comunidades, as favelas? Estão no morro. Esse negro, automaticamente, ele foi empurrado, ele foi subindo o morro, porque ele foi tirado do centro, e aí ele ocupou. E ali ele teve condições adequadas? Não, que a gente vê até hoje. Né? Então, a gente começa a pensar o que foi o Brasil, pensando numa questão geográfica, né, no dia 14 de maio de 1888. Então, ele pôde ficar marginalizado, aí, então, a captura, ele sendo preso, e aí essa consequência dessa história. Porque ele não ia à escola, ele levava, ele não criava, ele procriava, ele não cuidava, ele amamentava. Né? Então, aí você chega na mulher. Tá sim. Bom? Uhum. E aí você chega na mulher negra. Eu sempre me refiro assim, como mulher negra, meu pai sempre me disse o seguinte, quando pequena, estude, que a única coisa que ninguém vai tirar de você é o seu estudo. Então, de uma família simples que eu venho, né, somos muito trabalhadores, né, mas eu estudei muito. Então, a maior dificuldade que eu tive na escola é por ser negra. Nós estamos numa cidade, gente de quem, família de quem, mas eu não sou gente de quem, nem família de ninguém. Né? Eu sou sim, Edna Rosa, ou melhor, Edna dos Santos, na época. Né? Então, foi uma característica que eu fui incorporando do meu estudo. Então, eu estudei escola pública, fui fazer faculdade, 1, 2, 3 licenciaturas e fiz o mestrado. Mas para mostrar que o negro, a mulher negra, ela precisa, sim, estudar. Tanto é que este ano eu trabalhei até com as minhas alunas na faculdade exatamente esse livro. Tá para pegar aí? Consegue? Quem tem medo do feminismo negro? Exatamente, vem de resposta à sua pergunta, Wander. Porque a mulher no Brasil, ela já é um pouco discriminada por uma questão de gênero. Aí ela vem sendo discriminada não só pelo gênero, por ser negra. E é exatamente o que a Djamila Ribeiro coloca. Né? E eu senti isso. Então, a partir do momento que você vê um negro que ele não valoriza a educação, ele começa, sim, a ser marginalizado. Então, qual foi o objetivo hoje, por exemplo? É mostrar para os nossos adolescentes do Instituto Federal que ele precisa cada vez mais estudar, estudar, estudar. Ler, ler, ler. Porque é a forma que você vai ter para você combater, para você resistir, para você dialogar e para você se manter. Então, é a educação vindo com essa cultura que vai fazer com que essa mulher negra, que o negro no Brasil consiga caminhar. Um exemplo claro, Wander, é de quantos alunos negros nós temos na rede pública estadual que termina o estudo. Isso que eu ia perguntar. Qual o percentual? Nós temos hoje apenas 40% dos alunos negros que se matriculam lá na educação básica, desde o ensino fundamental 1, 2 e médio, e concluem. 40%. Então, é um número pequeno. Aí, esse aluno, vamos imaginar, se todos eles vão para as universidades,
que foi o do tema que nós comentamos hoje, a questão das cotas. Né? Então, é importante mostrar para que, dentro dessa história que a gente coloca, que nós temos um déficit, vamos dizer assim, né? Nós deixamos de participar de algumas ações que a própria história nos colocou. Nós precisamos mostrar para esse aluno, para esse negro, tanto homem quanto mulher, que ele pode. Como? Estude. E Leia. você pegou um período sem cota, né? Sem cota. Por exemplo, numa sala de aula com 40, 50 alunos, um negro, 2. É a pergunta que eu sempre faço e posso fazer para vocês todos aqui. Né? No nosso exemplo, quando a gente estudava... Quando você estudou, quantos alunos negros você tinha na sua sala? Eu me lembro de uma, porque eu era da turma do Vlamir Bacar, daí da Marina Salvetti, Rita Você Forte. da Eu era a Manilane? única... Não, eu estudei no Bernardino. E depois... Que ano você estudou no Bernardino? Ai, Não, mas pode falar, não tem problema. Não, é ali. Quer fazer as continhas. Ele quer fazer as contas, Não, né? Enfim. Anos 70. Na década de 70, nós éramos em 2 pessoas negras, eu e mais um outro garoto, né? Numa sala de 30 alunos. Aí eu vou mais além ainda. Vamos fazer as contas de quantos professores negros você teve na educação básica. Olha, eu acho que eu não tive nenhum... Eu não tive. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tive nenhum professor negro ou negra, mas tinha uma professora de educação física que dava aula para as meninas. Eu acho que era o único caso lá no Barão de Piratininga, no Cambará. E depois, no Maneilane, eu acho que eu tive uma professora de inglês, que se não falha a memória, Regina, quer dizer, mas e tantos Muito professores... poucos, Quer né? dizer, a gente tem que Poucos, ficar... né? Eu lembro de uns 3. Comece a observar, então, dos nossos amigos aqui de São Roque, né? Quais foram os nossos amigos negros que fizeram faculdade? Talvez não caiba em uma mão. Né? E aí, hoje, você entra no universo, né, da faculdade e você vai ver que você encontra uma grande maioria, sim, de negros e afrodescendentes. Então, hoje, essa oportunidade ela melhorou, ela aumentou. Mas, então, a gente começa a perceber que, pela nossa geração da década de 70, nós aí com os nossos 50, 60 anos, né? Isso aí, estamos chegando. Nós não temos grandes números de colegas negros formados, e não precisa pensar apenas que tenham feito uma faculdade. Eu sempre digo o seguinte, que você tem que pensar que você não precisa fazer uma faculdade. Você pode ter uma profissão e fazer dela muito bem feita. Eu amo, na minha escola, as merendeiras. Eu amo as inspetoras de alunos. Pode faltar o professor, mas não pode faltar a merendeira, a inspetora de aluno, a senhora que cuida da limpeza. Né? Então, você começa a perceber quais profissionais nós temos hoje que se deram bem. Quantos colegas a gente não encontra aqui, no nosso município, que caíram para a bebida, para as drogas, porque talvez não tivessem essa oportunidade ou alguém que lhe desse esse alicerce. Então, a gente precisa começar a melhorar a autoestima, né, dessa população negra. Né? Eu sempre digo o seguinte, nós vamos sair. Estou eu e mais a minha amiga Dani, 11 horas da noite, na quebrada. A polícia para. Quem a polícia vai revistar primeiro, eu ou ela? Né? Então, nós temos uma cultura do racismo. Nós precisamos tirar essa cultura do racismo, não só na polícia, na cultura. Né? O Novembro Azul. Estamos no Novembro Azul, né, meninos? Uhum. Eu já fiz mais do que o toque, eu já fiz a biópsia. Tá, eu vou pegar um outro lado. Nós temos que quebrar esse tabu. Quais são os homens que têm em maior quantidade o câncer de próstata? Os negros, né? Os homens os negros. Então, a gente pode perceber que o Novembro Negro é uma ação afirmativa, é uma política pública da saúde. Né? Mas a gente tem esse tabu. O câncer de mama, Outubro Rosa, todo mundo estava bonitinho. Lacinho, cor-de-rosa. E o Novembro Azul? Onde é que está essa inserção nessa política pública de saúde? O câncer de mama também tem maior incidência Não, na não. mulher negra? Não. Aí Eu não. vi um programa de televisão com lacinho azul e no cor-de-rosa todos. Exatamente. Todos. Bem, amigos, acho que estavam. Aonde? O Galvão Bueno estava eu não vi. com lacinho. Eu não reparei. Concordo com você. Eu não vi nenhum. Você percebe? Então, por quê? Porque o negro é o menos? Isso é coisa de preto, não fez na entrada, fez na saída.
né? Você está denegrindo a minha imagem. Por que não embranquecendo? Quando vocês aprontavam lá na escola, na Dona Antonieta... Eu não peguei o tempo do Antonieta. Não. Eu peguei, o Zé né? Fernando. Zé também. Fernando pegou. Eu não peguei. Eu não peguei. Eu não Mas, sei se enfim. bem ou mal, mas eu não peguei. Eu cheguei um ano imagine depois. assim, Peguei bastante. quando você tinha um problema lá na escola, você ia e registrava no livro? Preto. Né? Negro. Por que a gente percebe que essa questão do negro cada E de vez falar mais... isso, a coisa tá preta. A coisa tá preta. Ó, amanhã é dia de branco, hein? Por quê? Vocês percebem que a nossa cultura é eurocêntrica. Qual é a nossa vantagem hoje? Que nós temos uma quantidade de negros escrevendo por eles. Então, eu digo assim, é feito por eles e para eles. Depois vai ser possível mostrar aí uma coleção, né, de livros. Do livros, né, do que você está que conseguindo aí a as gente capas. vai conseguir mostrar exatamente essa cultura não mais eurocêntrica, né, mas uma cultura de afrodescendentes. Tá? Que é importante a gente valorizar. Isso é marginalizado, né? Mesmo no futebol, né? Pelé, negro, maior jogador de futebol da história, mas o negro teve muitas dificuldades para entrar no futebol. O Vasco da Gama foi quem abriu esse espaço, né? O Fluminense não aceitava jogador não aceitava, negro, nem aí no virou clube, jogador pó de arroz, torcida pó de arroz, porque tinha um jogador que colocava pó de arroz para ficar branco. Eu já vi histórias de jogadores que falavam que eles eram contratados por um time, mas eles não podiam frequentar a piscina, o lado social do clube. Ouvi até uma história, até precisaria de uma confirmação, que Leônidas da Silva teve dificuldades quando foi contratado pelo São Paulo, ali uma rejeição para chegar na diretoria, no seu Zé. Desconheço. Também. Desconheço. Então, mas tinha isso. Ao contrário, ele era o grande herói. Era o grande herói. O grande herói é um momento assim... O Diamante Negro. De falar não só do Diamante Negro, mas se você pegar a história do São Paulo, antes do Leônidas, tinha 3 mil sócios. Na semana, no mês que Leônidas foi contratado, foi para 11 mil. Quer dizer, e ele era um jogador negro. Então é um momento... no futebol, mas o futebol é muito importante, gente. Importantíssimo. Já veio veterano no São Paulo, né? Já veio veterano e foi a maior Pagaram um cara, contratação da chamaram América de do bom. Sul e era um jogador negro. Tem uma história, não vou lembrar, o Geraldo Zé de Almeida escreveu no livro, ou tem uma coisa assim, Grande São Paulino, ele que falava torcida canarinho, né? Ele que criou Pelé, o Craque Café, Mané Garrincha, o seu Mané e tal. E ele era um fanático torcedor do São Paulo, né? Tanto que tem o gol de bicicleta do Leônidas, né? Que um dos gols de bicicleta, e o Leônidas foi contratado e falaram que o São Paulo tinha contratado um bonde por 200 contos de réis. 200 contos de réis. Aí ele faz um gol de bicicleta, e o Leônidas, como São Paulino... Logo na estreia. Foi na estreia? Foi na estreia. Ou não, acho que foi no segundo jogo, hein? Pode ser. Aí ele faz o gol, o Geraldo Zé de Almeida fala assim, o bonde de 200 contos de réis faz um gol de bicicleta. Mas é que é o seguinte, quando o Leônidas foi contratado, ele veio de trem do Rio de Janeiro. E quando ele chegou lá na estação de trem, ele pegou o Leônidas, colocou no ombro e foi andando e aquela multidão. E parece que a história é a seguinte, o inventor da penicilina, o cientista, estava no Brasil. E ele estava andando naquela estação naquele momento. Aí fazer uma comparação. Tava o Leônidas sendo carregado e o cara que inventou a penicilina estava lá. Albert Sabin, né? Não seria? Não, acho que não era o Sabin. Falaram, ninguém deu coisa, porque era a valorização que se tinha ali. Mas isso também, né? Eu gostaria que a Dani falasse aqui. Aliás, Dani Maidana, né? Que você falou, é argentino? Me falaram que é argentino, né? Tem um jogador Maidana, né? Argentino. Maidana. Tem um que era do São Paulo e foi para Atlético Mineiro, Maidana. Maidana. O sobrenome dele é Maidana. Maidana. Dani, e como que é o trabalho no Instituto Federal? Qual que é a função que vocês têm lá de organizar um grupo? Vocês têm lá o grupo Coletivo Negro Dragão do Mar. Como é que nasceu esse grupo Coletivo Negro Dragão do Mar? Tá, eu primeiramente vou falar sobre um pouco a proposta pedagógica do IFE, né? Opa. A proposta pedagógica dos institutos federais é uma proposta pedagógica de inclusão social, né? Então, assim, nós temos um perfil de aluno bem plural, né? Nós temos as cotas raciais, né? Que são direcionadas aos alunos negros e indígenas, né? Que já é uma política de inclusão mesmo, né? E também nós temos medidas para permanência do estudante, sobretudo o estudante negro que está em vulnerabilidade social, né? Isso que ela falou, para
que a média pequena, 40%, procura-se ter um incentivo para que ele chegue até o final. Sim, nós temos um programa de auxílio estudantil, né, que é um recurso destinado aos alunos em vulnerabilidade social. Então, é um recurso que eles recebem para se manterem dentro do Instituto. Além de projetos, né, de extensão, de ensino, que os alunos também recebem bolsas, né, e desenvolvem atividades relacionadas com o ensino, ou com a extensão, ou com a pesquisa, né. Então, assim, nessa perspectiva, a gente tem um projeto de extensão chamado Diálogos sobre Negritude. Partindo das ações desse projeto de extensão Diálogos sobre Negritude, nós começamos a nos reunir com os alunos no início do ano, né, com a iniciativa de um dos alunos, o Rodrigo, do segundo ano de meio ambiente. Acho que ele mora aqui na nossa região do Sim, Granada, onde fica o nosso ele estúdio. mora né? aqui, Ele só né? não pôde comparecer porque está em atividade lá, né? Sim, ele tinha um trabalho agora à tarde. Não Abraço ao pôde Rodrigo, participar. está feito o convite, viu, Rodrigo? Então, e ele é um aluno bem militante, né? Faz parte do movimento estudantil, tudo. Então, a iniciativa foi dele, a princípio, de criar o Coletivo Negro, né? O Coletivo Negro, ele é um movimento social. Assim como nós temos outros coletivos dentro do Instituto Federal, né? Nós temos o coletivo feminista e o coletivo LGBT. Mas o coletivo que está mais proativo é o coletivo negro. E o Rodrigo tem tomado a frente, né, conduzido o processo. Logicamente, eu, enquanto pedagoga, tenho acompanhado, né, dado o apoio pedagógico. E tem sido muito gratificante trabalhar com essa equipe, né, com essa turma, na verdade, que são vários alunos dos cursos, tanto curso de... Quantos tem, assim? Quantos alunos tem o Instituto Federal? Vamos imaginar lá uns... Aproximadamente 800 alunos, né? 800 alunos. Nós temos os cursos de nível superior, né? Que é Tá, ciências... e de negros, a gente chega... A cota é 10%? Quanto é a cota? Eu não sei exatamente o número específico, né? Mas tem um quantitativo de cotas lá. Né? Mas temos 10% de alunos negros? Mais do que isso. O ambiente é bem plural mesmo. Se você for lá conhecer um pouco do Instituto, você vai ver que a gente tem um grande a gente número... já percebeu lá, pelo que imaginar, o que tem de barbudo, cabeludo, careca, né? Sim, Rastafari. Né? Tem o meu amigo Rastafari lá, que eu fiz entrevista com ele, que é de Tu, como é que é o nome dele? Rafael. Rafael, ele tem... Sim, professor de geografia. Então, voltando ao assunto do coletivo, né? Então, nós temos as ações do coletivo, né? São todas as terças-feiras, do meio-dia às 13 horas, né? Então, a gente tem trabalhado no sentido de promover a educação étnico-racial, né? No sentido de dar protagonismo para esses alunos negros. Então, assim, quando a gente faz um evento, no caso de hoje, que é um evento sobre a consciência negra, a organização do evento foram os alunos que fizeram, né, o convite aos convidados também, né? Então, a gente quer dar empoderamento para esses alunos, né? Que são alunos que têm feito a diferença dentro do Instituto, né? E se mobilizado, inclusive em relação ao projeto Diálogo sobre Negritude, nós temos promovido ações em escolas públicas aqui de São Roque. Vocês vão para as escolas? Sim, está previsto no projeto, né? Diálogo sobre Negritude. Este ano vocês já foram? Nós fomos na escola de distrito de Mailasque. Ah, legal. Que é uma escola estadual, porque a Tibério Gisto da Silva é municipal e a outra é estadual, né? Então, aí nós fomos promover uma ação lá contra o racismo, né, de conscientização e de sensibilização com os alunos daquela comunidade também. Para trabalhar também a questão da identidade negra, né, que eu acho que isso é muito importante também com o jovem negro, né. E assim, o coletivo Dragão do Mar, ele tem crescido cada vez mais, né. A gente tem Deixa eu só aproveitar, vou passar para vocês aí, mas por que Dragão do Mar? Então, o nome Dragão do Mar, na verdade, foi escolhido por conta como que é o nome do autor mesmo? Você falou que era do Ceará? Esqueci o nome do autor. Não, vamos localizar, não se preocupe aqui que o... Acompanhe só no microfone, Zé. Foi o líder abolicionista, né, no estado do Ceará.
e Francisco do Nascimento. Francisco do Nascimento. Francisco Aê. do Nascimento, conhecido Chico, como Chico o da Chico. Matilda. Chico da Matilda. Agora eu quero perguntar, a Matilde era mãe ou era esposa? Aí eu já não não vou vou fazer saber. também, né? Aí eu já não vou saber. Então, Que a gente fala, né? É o Vanderlei da Márcia, é o Zé da Sônia, né? Porque a gente tem assim, ou é a esposa ou é a mãe, né? então ele foi Francisco um grande... José do Nascimento, é isso, né? Isso, É. esse mesmo. Ele foi um grande líder abolicionista, né? Que infelizmente a gente não estuda na história do Brasil, né? Muitos nomes que não aparecem. Zumbi dos Zumbi, Palmares. a gente estuda muito pouco, né? Apareceu recentemente, E- né? E é aquela coisa, a história é contada pela história dos vencedores, né? Infelizmente. E a gente tem que mudar essa realidade, né? Então, partindo disso, o Coletivo do Mar escolheu esse nome por conta desse grande líder que a gente teve no Ceará, né? Que foi um estado que... E ele era dragão do mar porque ele era jangadeiro. Jangadeiro. Jangadeiro, né? Então, assim, uma grande representatividade da luta, né? Pois é, e eu dos já negros. tive a oportunidade de ir lá pro Ceará e você falou que é em Canoa Quebrada, uma região linda. E às vezes você vai lá, então mostra, fala, olha, aqui foi o cenário da novela tal, aqui o ator tal deu um beijo na atriz tal, olha, ali está a casa do Fagner, que é legal a gente saber, mas não se tem uma referência, fala, olha, pelo menos o Gui fala, olha, e aqui a gente também teve o Dragão do Mar, o primeiro estado que se teve. Claro que tem muita informação, não dá para se contar, mas às vezes poderia encaixar algumas coisinhas assim, coisinhas tão importantes, como você estava comentando que o Ceará foi o primeiro estado a acabar com a escravidão. Sim, foi o primeiro estado a acabar com a abolição aqui no Brasil, né? Mas essa questão de... A ter a abolição, né? Não, Então, essa questão de apagar a história do negro, né? Principalmente dos líderes, né? Os grandes líderes de resistência, é uma questão que é abordada no campo da sociologia, né? A questão da violência simbólica, né? Na verdade, toda a contribuição, a resistência dos grandes líderes são, na verdade, apagadas de forma propositalmente, né? não, nisso daí, né? Por exemplo, Machado de Assis. O cara é fantástico, né? Porque é o fundador da Academia Brasileira de Letras, e ele mesmo fala, aliás, o João Bide fez um musical contando a história do Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, e ele fala assim, que ele era preto, gago e conseguiu, né, tanta coisa, como Machado de Assis é uma grande referência, né? Lima Barreto. Lima Barreto, né? Se tem Lima Barreto sofreu muito, né? Foi marginalizado também, tudo, problemas sociais, alcoolismo e tudo, mas ele é um grande escritor, uma referência também aí, né? Uhum. E cantores também, né? Na música e tal, né? Tem tudo. Bom, então, Dragão do Mar é homenagem ao Francisco do Nascimento. Exatamente. Que legal. Zé Fernando, tem uma pergunta, Zé, você está só observando, tu não está gostando do papo, Zé? Eu estou observando aqui, atentamente, vendo as coisas, porque ultimamente, eu diria nesses últimos 400 anos, realmente os negros têm sofrido assim, bastante. E estava lembrando aqui dos meus tempos de faculdade que eu tive um pouquinho mais de sorte nos... Por ser faculdade de educação física, você acha do negro estar mais relacionado ao esporte? Tinha bastante, assim, em comparação, por exemplo, numa classe de 65 alunos, acho que nós tínhamos entre homens e mulheres 10. Em medicina, nenhum. Administração de empresa, 2 ou 3. Direito, 2 ou 3. Em outras matérias, eu sei porque nós tínhamos o universitário, os Jogos Universitários de Sorocaba, então a gente conhecia todo mundo. Engenharia, 2 ou 3, então a educação física nossa era bastante. Mas nós sofríamos um outro problema, porque os professores de educação física nessa época eram extremamente marginalizados dentro da escola. Nem na sala dos professores nós éramos aceitos, sabe? Porque nós éramos tidos como uma matéria de segunda linha, segunda classe, vagabundo, dar bola para os caras ficarem jogando. Então nós tínhamos esse preconceito também dentro da própria educação física. Mas então, o negro, onde ele conseguia ter um maior número, ainda falava, era um curso... Não, nada. Você é educação física. Então você dá bolinha. Falaram isso para mim. Você vai dar bolinha os caras jogar lá. Outros professores falaram isso. Eu não dava bola porque eu não ia trabalhar em escola mesmo, então estava um pouco me lixando. Eu queria trabalhar em clubes e outras coisas. Mas trabalhou em escola também? Trabalhei no final da carreira só muito pouco. Eu nunca gostei muito, eu não gosto do ensino que Por se é quê? Nós praticado. estamos aqui com uma professora, com uma pedagoga. Nós estamos estudando
perto dos 400 anos. A nossa escola ainda continua com aqueles 400 anos lá atrás. Eu sou professor, né? Aquele que ensina, né? Mas eu acho que a escola nossa é muito ruim, sabe? A escola que se é praticada no Brasil e mesmo fora, ainda ela é muito ruim, no meu modo de ver, tá? Eu acho que o mundo evoluiu tanto que ainda parece que não se descobriu que o aprendizado está na internet, sei lá. Eu nunca gostei de escola. Nunca, Então ele não gostava de estudar. Não é escola, deixa eu explicar bem. Eu gostava de estudar. Lógico, sim. Estudei, não é isso. Mas eu não gostava de trabalhar em escola. A escola não era da forma que eu achava e acho que deve ser. Em casa eu tenho uma esposa que, além de professora, é diretora. Então nós somos ligados diretamente ao ensino. Sônia Rabechini, da Vila Nova. Temos uma formação grande e eu discuto muito com ela. Às vezes nós tivemos grandes brigas por causa de como é o ensino, principalmente no Brasil. Então, como eu não ia trabalhar muito em escola, voltando, eu não ligava muito para isso. Mas existia até esse preconceito de você ser professor de educação física nos anos 70 e 80. Era complicado. Hoje em dia parece que mudou um pouco. Mudou um pouco, Edna, para a gente voltar no assunto da consciência. Mais ou menos. Vamos só pensar assim, você fez falta na escola. Com o seu pensamento, sim. E, ao mesmo tempo, eu vejo assim, quando você diz, né, que nós não estamos numa escola boa, né, eu imagino que nós ainda estamos numa escola onde nós estamos enfileirados, um sentando atrás do outro. Olhando a nuca do outro. Né, olhando a nuca do outro. Né? E aí, realmente, o protagonismo da internet não faz parte. Se você olhar o trabalho que nós fizemos hoje, né, nós fizemos um trabalho no Instituto, onde nós sentamos no chão, fizemos vamos mostrar a foto, uma já o roda, Lucas vai mostrar. Né, uma roda de conversa, e aonde realmente nós pudemos colocar um olhando para o outro. Então, realmente, eu concordo com você. Tem que ser igual, a gente está aparecendo no vídeo como se a gente estivesse numa bancada, um ao lado do outro. Mas, na verdade, nós estamos... num semicírculo. No semicírculo, né? Isso. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos, Exatamente. né? Então, lá está aparecendo a Santa Ceia, mas aqui a gente está numa roda, né? Exato. Porque às vezes o pessoal brinca, pô, você está perguntando para a Edna, mas está olhando para o Zé Balai. Às vezes é o ângulo da câmera. Mas, então, isso é uma coisa que tem que mudar na escola. Isso é o que precisa mudar. Tá? Eu fico feliz. Então, é exatamente isso que precisa mudar na escola. E o professor de educação física, ele não dá mais a bolinha. Né? Então, hoje a gente vê a educação física como uma disciplina onde ele vai fundamentar, ele vai estar na sala de aula, contando todas as técnicas, todas as necessidades, a parte da própria, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? A própria ciência da educação física para que depois ele vá para a quadra. Né? Então, realmente, na sua época, era simplesmente dar a bola. Né? Então, hoje, realmente, você veja o quanto um professor de educação física ele está presente numa academia. Né? Então, hoje, o valor desse professor de educação física é outro. Né? Exatamente. Eu preferi o trabalho em centros esportivos. Fiz minha carreira né? Em piscinas, em coisas, porque eu não gostava da... Eu fico feliz em saber que está mudando e tomara que mude. E só uma experiência rapidinha, eu vi uma aula de francês numa praça na Itália. Os alunos de 8, 10 anos tendo aula de francês. Eu achei aquilo... não pelo motivo, saiu daquele ambiente. Eu não sei, a escola é uma coisa retrógrada para mim, ainda é isso. Importantíssimo, não é? Eu não estou dizendo que o aluno, que o professor dá mal aula tal. Eu acho que o esquema, a forma deveria ser mais atrativa. Nós vamos falar em outro programa sobre isso. Vai evoluir. O Roque Pires está mandando mensagem aqui, o Pita. Eu tive uma professora de história, que era negra, de Sorocaba, a dona Eu tive uma professora que era de Sorocaba. Foi minha professora também. E ela vinha dar aula no Germano Negrini. O pai dela que trazia. Dona Neuza. Era o pai dela quem trazia. Trazia todo dia de Sorocaba? Dia, Fusca. Rosalina, não era? Não, Neuza. Não, no Bernardino. Não deu aula para mim, mas eu lembro. Rosalina, uma coisa. Mas o que ela falou. Acho que de 50 ou 60 professores tinha uma, que eu me lembro. Foi minha professora também. Tá na foto. Mandei a foto. Boa tarde a Ivone Rodrigues, o Josafá de Jesus. Boa tarde, meu amigo. E o Josafá de Jesus está perguntando. Quero perguntar por que não é feriado nacional o Dia da Consciência Negra e fica esse negócio de uma cidade dar feriado e a outra não dá feriado.
Por que já não vem um... É nacional, é que nem finados, é feriado nacional. Porque tem cidades que feriado, tem cidades que não é. E hoje fiquei sabendo de uma, né? Aqui em São Roque chegou contou a ser para mim, feriado. eu falo. Em Mairim que aqui- chegou a ser feriado aqui e em São foi Roque revogado. também, São Roque também? Também foi revogado São também. Roque Foi deveria revogado? ser, né? Afinal de contas, nós temos o patrimônio do Carmo. É. Nós temos uma comunidade quilombola. São Roque foi feriado? São Roque foi feriado, Tem algum depois motivo no especial, governo do Efanel Felipe? foi retirado. O Efanel, Algum motivo o especial governo ele do não Efanel. ser feriado Não, porque assim, federal? foi Ou estadual, um projeto né, do governo federal e que ficou a cargo de cada estado / município aderir ou não a esse feriado. Né? Então, não é uma obrigatoriedade. É que nem a questão do gênero. Aqui optou-se, São Roque, quando Optou. optou-se por uma solenidade na Câmara Municipal. Aliás, vamos aquele ter a troço todo. solenidade amanhã. Você já foi homenageado, não foi homenageado algum ano? Já? Não, eu Nunca só foi? participei. Não, Nunca foi? nunca Ah, o fui. dia que eu for vereador, você vai ser homenageado. Ah, que bom. É, Você já tem meu voto. Eu vou falar já os homenageados que tem amanhã. Amanhã a gente vai ter a sessão, são 3 homenageados. O Dia da optaram Consciência por Negra. uma solenidade sem ter o feriado. Houve uma série de justificativas na época. A questão principal foi essa dos feriados emendados, proximidade com O feriado de 15 de novembro. Ou aí já tem será que finados. foi a não valorização do patrimônio do Carmo? Também tem tudo Eu isso. também acredito que a cidade de Campinas, por exemplo, é uma cidade que tem bastante militância negra. É feriado, então, né? É feriado lá. É feriado. Então, eu acho que envolve essa questão também. Quanto... Não militância, é isso? Não, a de ter a militância. Não, a pressão, ter a a pressão. militância para Não tem a garantir. falta. É porque foi. Exato. Eu me Para lembro garantir que o foi feriado, né? apresentado um projeto para se transformar em comemoração assim solene, né? E não ter o feriado. E Seria não houve uma pressão representação. alguma, não houve ninguém que tenha feito algum Movimento, né? algum movimento, publicado alguma coisa contrária a essa medida. Tá, o Giovanni Nobilione, abraço a todos, aos participantes e a minha amiga Edna. Giovanni Nobilione, grande. Giovanni é o nosso vereador de... Não. Ele está morando em Sorocaba agora. Ele sempre trabalhou muito tempo em São Paulo, mas não é vereador. Giovanni Nobilione. Seria um ótimo sim. vereador. Seria Giovanni, Torce italiano. pro Corinthians. Ah, não é Corinthians, é Palmeiras? Não, É Palmeiras. Giovanni é muito O marido da Vera. assíduo da PAI, um grande guerreiro A da Passe, PASSE, a da PASSE. Giovanni, um grande abraço. Saudades. Então, tá bom. Mas ele participa da questão da Da sociedade Itália, italiana. Sim, sociedade Acho que italiana. ele tem uma representatividade estadual. se eu Mesmo não me engano. estando em Sorocaba, ele está aqui por conta dos pais, né, que moram sei. no Goianã. Ele está aqui participa todos os finais de semana. participativamente. É. Sim, ele é Vera. E aí, você acha que devia ser um feriado nacional? Resolver essa questão aí, ô Dani? Eu acredito que deveria. Com certeza ser um feriado nacional. O que né? que você, por exemplo, você que está ligado a essas questões de minoria e fala assim para você, besteira ter o dia da consciência negra, ter parada gay, como é que você reage quando alguém fala alguma coisa que envolve uma minoria? Eu acredito que, na verdade, existe a questão do preconceito velado, né? As pessoas não se autodefinem como preconceituosas, né? No Brasil, assim, Mas velado, elas reduzem esses movimentos sociais, né? Tanto o movimento LGBT quanto o movimento negro, né? Então, esses discursos, na verdade, são discursos preconceituosos, né? Como a representação, mesmo numa Câmara Municipal, né? Um vereador negro, deputado negro, né? São Roque a gente já teve vários negros, né? O Gonzaga, né? Gonzaga mais recentemente. O Gonzaga, mais como é que chamava antigo, aquele que o Oswaldo Meleiro falou? Matias? Matias Assunção. Matias E Assunção. Osias Cavalcante Cruz. Luzia. Osias, mulher. Então. E até, veja bem, o seu Oswaldo Meleiro veio aqui no dia, até comentou, do Matias, usavam até um slogan que, meio na brincadeira e tal, mas aquilo de falar, não, vote em branco, vote no Matias. Você vê que isso daí... É uma figura, eu gostava muito do Matias. Mas Matias, ele Osias era funcionário da Carambeí. ele era uma pessoa especial. Ele é especial, assim, quer dizer, as coisas que ele fazia eram muito especiais. Você pode até a gente levar, achar que tem algum preconceito? mas não tinha. Ele se levando a Matias, não tinha. Era o jeitão dele. Ele era uma pessoa Muito saudosa, brincalhão, muito querida. muito Ele querido. era Simpaticíssimo. Deixa eu aproveitar da consciência negra que se falou, mas falou que tem o movimento do LGBT.
Qual outro mais que você falou que tem lá? Coletivo feminista. Coletivo feminista. Como é que estão esses movimentos? Estão o coletivo negro Dragão do Mar é que está Mais proativo, né? mais proativo. Na verdade, assim, são todos coletivos que funcionam dentro do Instituto, mas atualmente eles estão retomando as ações no próximo ano, né? Até porque a gente tem que ter um servidor que conduza também os alunos, né? Que dê apoio pedagógico, né? Então, assim, não é um trabalho isolado, é um trabalho em equipe, né? Lucas, você separou as fotos aí? Então, eu vou mostrar que aquilo que você falou que das atividades que a gente teve hoje lá, e você falou detalhe seguinte, que não foi um atrás do outro, né? Em círculo. Então, o Lucas vai colocar para a gente, que a gente tem 3 fotos ali, e teve até, eu vou pedir até para a Dani falar, que... Dani, não vai esquecer da história das bonequinhas. Isso, das bonequinhas. Como é que chamam? Olha lá, então ele mostrou ali até um painel também que tinha lá, que a gente usou aqui ao fundo, mas tem outras 2 fotos ali. Isso o pessoal estava chegando, estava mostrando que já tinha gente, né? Põe lá outra, lá, Lucas, lá. Alguém já tinha deixado a bolsa ali, a sua bolsa, Dani? Nossa, não. Vamos lá, põe outra foto, Lucas, ali, que para mostrar, olha lá. Essa era uma atividade para... O que vocês estavam fazendo nessa atividade? Então, nessa atividade, nós estávamos elaborando a bonequinha Bayomi. A Bayomi. O que é essa bonequinha? Essa bonequinha, na verdade, é uma bonequinha de origem africana, né? Ela tem toda uma simbologia, uma história que nos navios negreiros, a pedagoga que estava conduzindo a oficina, ela explicou para a gente que nos navios negreiros, muitas vezes as negras com filhos tinham que acabar improvisando um brinquedinho para suas crianças, né? Então, elas pegavam um pedaço de pano das suas roupas e elaboravam essas bonequinhas para suas crianças. Da roupa, Da pegavam... própria roupa, rasgavam e faziam a bonequinha. Só complementando, é interessante que imagine Tem você mais uma fazer foto que uma são 3. boneca, né? Você rasgar o seu tecido. Você já né? estava quase sem roupa. Né? Você imagine esse Apodrecendo tecido a que ela está usando, então são alguns coloridos, outros pretos. Você rasgava, e como é que você vai fazer uma boneca? Então, o grande segredo é que ela é feita por nós. Né? Então, a cada parte do corpo dessa boneca, você vai ver a cabeça, você vai ver os braços, as pernas, o vestido, tudo é uma trama feita de nós. Então, ela tem uma simbologia de você rasgar a sua roupa, realmente há muito tempo ali, a qualidade, né? Ninguém estava no navio Spa, né? Estávamos sendo, né, deportados, não, nós estávamos sendo arrancados, né, do seu país e tendo que fazer uma boneca. Então, o ensinar a criança, o fazer o nó e dar essa bonequinha para essa criança. Né? E lembrar que é uma boneca, não tem nada a ver com voodoo, não tem nada a ver com macumba. Porque as pessoas chegaram a relacionar isso? Até hoje. Como é que chama a bonequinha? O Lucas, hoje vou abusar de você se você acha uma bonequinha dessa na internet. Como é que chama a bonequinha? Baomi. Abaomi. Abaomi. A-B... Abaomi. Como é que se escreve? A-B-A. A-B-A-Y. Y. A-B-A-Y-O-Mi. Vamos ver se a gente acha uma bonequinha. Porque aí relacionava isso a macumba, É como chuta você... que é macumba, aquela o história, que você né? fala hoje, né? Você, enquanto professora de história, se eu contar a história, né, dos mitos, da mitologia grega, muito bom. Mas se eu for falar das matrizes africanas, né, então como é que fica? Então você pode perceber, a cabeça dela tem um nó para mostrar o cabelo, o braço tem um nó, né, para você mostrar a mão. Aí você tem a parte da perna, é um outro nó, e ali não mostra o que está debaixo, né, do vestido, são mais 2 nós que tem para montar o corpo. Então ela fica uma boneca. Imagine a boneca de pano. E assim ainda né? fez uma sainha. Né? Você tem a boneca de pano. Eu tive boneca de pano. Mas é tão engraçado que a gente não tem boneca negra, né? Não tem. São poucas. São poucas, Mais recentemente. Ah lá, tem um outro modelo ali. Ali está mostrando exatamente o corpo. singelinha, O corpo. Ela não está ainda vestida. Vocês percebem? É nó. Ela ainda não está com os braços, mas está com a perna. Eu não conhecia, fiquei sabendo hoje. Olha, só dessa Agora, curiosidade. Aproveitar, para mim foi uma grande novidade. Não sei se é verdadeiro também, mas eu sempre soube que a parte assim, de macumba, né, era uma parte religiosa.
né? Vamos dizer assim. E recentemente, eu não sei se eu li em alguma revista, infelizmente, Banda, talvez, né? o Banda, essas coisas todas, que ela tinha uma outra conotação, que era ajudar aqueles que fugiam. Que ali na encruzilhada, então ele saberia que ele ia encontrar alimentação, um pouco de bebida, cigarro, toda aquela coisa que ajudaria ele numa fuga. E Tem não fundamento e isso não um não, ritual. não- Se você for ver para Exato. cada, vamos dizer assim, para cada santo, para cada orixá, né, você vai encontrar as suas oferendas, Certo. né? Então, nós ficaríamos aqui um bom tempo São para poder, Roque é um, né? um santo, né, que tem esse, como que chama? Cicletismo? Como que é? Não, então, Sincletismo. São Roque, nós descobrimos... Como isso São lá- Roque, São Jorge, Lá né? atrás, quando o Mário Luiz era prefeito, nós tínhamos o movimento negro no partido. Você vê o PMDB, que tinha o movimento do estudante, Estudantil, trabalhista. E tem o movimento negro, feminino, né, e negro. Então, na época da festa do vinho, nós percebíamos que nos últimos dias, principalmente da festa do vinho, a afluência de negros era muito grande. Então, daí, o pessoal do movimento negro pesquisou, né, e verificou, até com o pessoal do movimento negro unificado, nem sei se ainda existe esse movimento, na época ele era muito ativo. E eles pesquisaram que São Roque tem no candomblé, São Roque tem um nome, agora a gente só tem que pesquisar Tem aí. que pesquisar. Eu só não vou São ter- Roque ele tem uma igual como o é que São fala? Jorge, né? Como se fosse Uma entidade, Uma alguma entidade. coisa assim. Então, mas daí, e aí nunca identificavam, eles vinham muito Eu e errei a pergunta. e faziam os trabalhos ali na cascata do Junqueira. E daí foi dedicado o último dia da festa do vinho à consciência negra. Então, tem apresentações de capoeira, apresentação de roda de samba, veio até a bateria da Peruche, veio a São Roque no último dia. Mas a afluência foi que Mas assustou para todo você mundo. saber o trabalho do Dragão do Mar aí, para ver que São Roque já na festa do vinho Na tinha festa, tinha essa identidade tinha essa identidade. agora não me lembro se Eu posso já até dar um pego aí. chute É aqui. que, não, antes de você dar o chute, só quero falar que amanhã, aliás não, no próximo dia 22, quinta-feira, a Câmara Municipal de São Roque vai ter a sessão solene alusiva ao Dia da Consciência Negra. E os homenageados, placa homenagem para o Paulo Sérgio Eugênio, que foi Paulo Carteiro, mas já não agora é é do mais, Fórum. né? Agora é do Fórum. Por indicação do José Luiz da Silva César. Aparecida Donizete do Carmo Borba, por indicação de Teovino Nogueira. Imagino que seja até alguém lá da região do Carmo, né? Posso estar errado. E o Wilson do Carmo Hilário, indicação do Maurinho de Góes. O Wilson, que é esposo da Tereza do Cartório, né? Há muito tempo Foram liga- festeiros de São Roque. Já foram festeiros de São Roque, então são os 3 homenageados. Enquanto eu vou ver o nome aqui de São Roque no... Eu tô no- procurando também. a capoeira... tem uma restrição à capoeira na escola, não tem? O mestre Calunga, né, ex-vereador, que falava muito disso, falava que... Omolu. Como que é? O Molu? Omolu. Então, mas falando o seguinte, que porque a capoeira seria uma religião e não um esporte. Eu não sei se vocês já trataram desse assunto, de ter essa restrição da capoeira na sala, na escola, porque seria uma manifestação religiosa e não esportiva. Então, agradeço a fala do mestre Calunga e trabalhamos juntos. Ele lutou muito por isso, né? Isso. E ele sabe muito bem que enquanto eu fui secretária de Educação em Araçariguama, a capoeira fez sim parte das aulas dentro da rede municipal. Em Araçariguama. Em Araçariguama. Em Araçariguama. Na né? Faculdade de Educação Física, ela é matéria. Isso. Ela Né? é matéria. Na realidade, o que acontece? Quando você vê a capoeira, e você viu agora há pouco tempo no Plim Plim, a novela que acabou, Pode mostrava falar, a Rede capoeira. Globo, mostrando Né? lá, na Né? nossa... Mostrando lá. O Segundo Sol. A capoeira, né? E você via de uma forma muito tranquila, né? Então, o que acontece? Eu sofri junto com... É uma forma de luta de resistência, não é Exatamente. apenas uma dança. Exatamente. Eu sofri muito com o Calunga em Araçariguama para quebrar esses estereótipos realmente, porque algumas pessoas não veem como resistência ou como uma prática esportiva, mas já fazem uma relação com uma cultura africana, pensando sim na macumba, Na religião. na religião, e que não tem nada uma situação a ver com a outra.
né? Então, o que precisa? O que precisa é mostrar cada vez mais dentro da história, né? Por isso, até a indicação dos livros, para que você entenda qual é a origem e a necessidade de ter a capoeira dentro de uma prática esportiva, como você disse, dentro da educação física, nós temos lá a capoeira. Né? Então, isso não vai impedir nada, mas isso é uma questão cultural. Vai de município para município. Vai de estado para estado. Dirigentes, né? Dirigentes. E, no caso, eu me lembro, enquanto secretária de Educação que fui, fiz questão de colocar. Agora, o que existe hoje com relação à educação, que nós temos que tomar um certo cuidado, temos aqui um professor de educação física. Hoje, para você ter um professor ministrando aulas dentro da escola, ele precisa passar pela faculdade, ter a licenciatura. E aonde é que tem a briga dentro da educação? Porque não basta você enquanto mestre, você não tem a formação acadêmica. Você tem CREF. CREF apenas. CREF. O CREF não está... O CREF se você... você não, existe o CREF provisório, que eles falam, deve ter um outro nome hoje, mas inicialmente ele era provisório, porque assim, existiam aqueles que por exemplo, não são professores. Um ex-jogador de futebol. Exatamente. Então você tem um CREF, por exemplo, o grande professor de vôlei aqui do Brasil, o grande técnico, ele é formado em economia. O Bernardinho não tem nada a ver com educação física, mas ele tem o CREF. Isso. Até por ter sido jogador. Exatamente. Então, boxe é difícil. Eu sou professor de educação física, não me sinto à vontade de dar uma aula de boxe. É perigoso. Em vez de eu ajudar o aluno, eu vou prejudicar. E a mesma coisa acontece com a capoeira. Então, você tem que ter uma formação então específica. Você tem muitos mestres hoje formados ali no dia a dia, na tradição. Eles podem ter o CREF. Eles podem ter, mas dentro das da nova legislação da educação, existe todo esse cuidado para que esse mestre ele vá para a sala de aula e que ele vá trabalhar com os pequenos ou com os maiores, e a questão do próprio corpo. Né? A gente sabe que na faculdade de educação física ele é um profissional que estuda tanto quanto um médico. Né? Ele conhece toda a parte do corpo humano. Então, essa é a grande polêmica que houve em relação ao mestre estar dentro da aula, né, de educação física ou nas práticas de toda a rede municipal e estadual. Então, essa é a maior dificuldade. A parte pedagógica, vamos dizer assim, ela é cheia de problemas hoje em dia. Então, a pessoa precisa ter um pouquinho mais de, vamos dizer, de instrução, né? Vamos dizer assim. De repente, você pode ter a experiência de alguém que há muito tempo está na capoeira ou há muito tempo jogou futebol, não sei o quê, mas acompanhado de um professor de educação física. Exatamente. Eu faço muito. Seria ideal ele ser o professor de educação física, ser um mestre de capoeira. Mas já está difícil ter o professor de educação física, ter o mestre. Mas... Não, mas dá. Hoje em dia eles procuram as faculdades de educação física. Eu tenho dito muito isso para os meus alunos na escola, né, no Humberto Vitorazzo, em Araçariguama. Você está indo para a área de esporte, vôlei, boxe, judô, faça a faculdade de educação física para que você não tenha essa dificuldade à frente. Por quê? A legislação é outra. Né? O que se faz hoje não se fazia há 20 anos atrás. As éticas são diferentes. As éticas num campo de futebol é um, na quadra da aula de educação física ele é outro. O mesmo futebol jogado no campo aqui do... Como é que é o nosso campo? Granada. Do Granada, ele é diferente do campo da aula da classe. São éticas diferentes. Não, mas você fez o mesmo campeonato são éticos diferentes. Por exemplo, se você tem uma academia de karatê, uma academia nessa de época, capoeira, você pode... Eu trabalhava junto com o Calunga nessa época. Nós éramos colegas. Hoje não. Hoje você não pode mais. Vou dizer assim, há 10 anos... Porque fala que você não pode interferir na grade curricular. Eu quero colocar na grade curricular de São Roque que se dê aula da história da cidade. Aí alguém fala, não. A grade curricular, quem define é o MEC, que se vai ter... como é que funciona? Não é bem assim. Você tem MEC, ele dá as diretrizes. Aí vem Estado e município. O município, ele tem... O município pode encaixar... Ele pode. Porque eu já vi projeto na Câmara que chegou... Então, mas já vi projeto de receber parecer contrário. Está entrando numa área que compete... A Edna está falando com propriedade. Não, isso é importante. Pode. Claro que pode. Tanto é que, como foi dito, que no próprio conteúdo, na grade curricular,
curricular, no conteúdo que nós temos de educação física, você tem a capoeira. A mesma coisa com relação à história do município. Né? Então, com relação ao que houve há 15 anos atrás, que o mestre Calunga trabalhou com a gente, nós colocamos a educação física nas escolas da rede municipal, onde os alunos todos passaram por uma avaliação médica e com consentimento dos pais. Então, ele fez uma aula inaugural mostrando toda a fundamentação, a filosofia, né, da capoeira, mesmo porque Você já não vai já lutando na primeira Não. aula. Você tem que E conhecer. não é luta, é um jogo, né? Mesmo porque Não, mas é você- Meteu um rabo de arraia lá, foi né? uma forma de resistência. Você né? tem que mostrar exatamente, quebrar essa resistência, porque se você pega um grupo de pessoas, né, um grupo grande de evangélicos, que vai associar com a religião, no caso de matrizes africanas, ele vai dizer não. Então, você tem que fundamentar. E isso ele conseguiu fazer muito bem. Né? Ele tem esse saber. Né? Então, na nossa região, acho que nós fomos os pioneiros. Eu trabalhava na Casa da Criança nessa época com ele. Nós trabalhamos 2 anos juntos, eu e o Calunga. E ele contava as histórias lá de Araçariguama, o que ele estava passando. Tá. Mestre Calunga. E deixa eu fazer. Lucas, para a gente fechar o programa, a Edna, ela trouxe alguns livros aqui para gente e o Luca fez um trabalho aqui, pegou as capas dos livros, né? São alguns livros que você recomenda para quem quiser conhecer mais da consciência negra, da história do negro, né? Então, E eu queria reforçar o seguinte, pode reforçar. Wander, que é uma parte, né, do acervo que Do eu acervo, tenho, né, você deve ter uma literário. biblioteca Tenho. lá. E é para mostrar exatamente assim, que são livros escritos por eles e para eles, é contado pelos negros. Né? Tá. E diferente Então, do- por exemplo, pode falar. Diferente do que nós vimos muitas vezes, é de Jamila Ribeiro. Diferente dos livros que nós aqui, mais velhos, tivemos, né, na escola. Nós tínhamos uma cultura autores totalmente europeus, então uma cultura eurocêntrica. Hoje nós temos uma quantidade grande de autores africanos ou do movimento negro dentro do Brasil. Então você Tá? tem lá Quem Tem Medo do Feminismo Negro, de Jamila Ribeiro, da Companhia das Letras, Isso. importante. Esse daí, Negritude. Negritude, o Usos e Sentidos, o Kambele Munanga, um grande historiador negro, né? Uhum. É uma literatura mais Ele é brasileiro? brasileiro. né? Tá. Munanga? É. Munanga Kabengele? Ele dá Negro, aula de da UFSCar. antropologia. Da UFSCar? Isso, ele foi meu os- aluno de natação lá. no... Ah, esse que você fala que da Bélgica, tinha uma ligação com a Ele estudou na Bélgica? Bélgica, morou na Bélgica. O primeiro filho dele nasceu na Bélgica. Tá. Oh, Uma olha- história meu aluno. linda. Ele foi meu Não, aluno. o nosso, Olha nosso só. cara, ele deu esse daí, pô. Desculpa aí, hein? Se o Zé Fernando tivesse salvado ele aquele dia na piscina, jamais ele escreveria Não, isso daí. ele disse que fui eu o único que consegui ensinar a nadar. Sabe por quê? Porque eu pegava assim, e falava, você tem que amolecer esses músculos. Ele falou que esse toque foi o... Por isso que eu disse pra você que o professor de educação física gosta de pegar as pessoas. E você é o único. Esse Você toque tem que me ensinar a nadar. Você tem que me ensinar a nadar. O único cara que não sabe nadar. Vamos lá, então. E, ó, Volta o nome do livro lá, porque foi aluno do Zé Fernando Lucas. Volta lá pra gente lá, ó. Como é que é? Não, é O outro. anterior a esse. Munanga Kabengele. Kabengele. Volta aqui. Capa vermelha. Não, e o Zé ficou maluco nesse dia, porque chegou um cara pra fazer inscrição, um menino, e se perguntou o nome. Seis meninos. Deve ter um capítulo especial para natação. Já vamos a gente acabar, tinha Lucas. um momento ali que sempre um professor estava fora, e era o meu, e a gente fazia inscrição. Então veio um aluno, como é que Era seu lá, nome? no que lugar que era em São O Paulo? Hobby Sport Clube, ali na Santa Amaro, na Avenida Santa Amaro. Como é que é seu Academia nome? chique. Cabenguele. Tá tantas horas. Daí um pouquinho veio mais um. Qual é o seu nome? Cabenguele. Tá bom. Mais um pouco vem mais. Qual é o seu nome? Falei, pode parar. Vem todo mundo aqui. Você é o que? Eu sou Muranga Cabenguele. Eu sou Bucaça Cabenguele. Eu sou Faisal Cabenguele. O sobrenome é o primeiro? O sobrenome é o primeiro. Bem, Já aprendemos, né? O sobrenome correto? Então seria Rosa. Seria minha xará. Nós seríamos Rosa. Tudo bem, Rosa? Vamos lá. Vamos aos livros que não o Lucas bate na gente. Pô, então o cara teve aula com o Zé Fernando. Diferenças na educação, outros aprendizados. essa é uma coletânea da UFSCar, aliás, uma das universidades que trabalha muito a questão étnico-racial, um material que você pode baixar
via internet, né? E tem aí toda a questão das diferenças na educação, seja o negro, seja o LGBT, seja a questão do feminismo, seja a questão do sistema prisional, Tem né? tudo lá. Seja a questão dos imigrantes, todos Legal, eles. a Universidade Federal de São Carlos, que o meu primo, Adilson Jesus Aparecido de Oliveira, foi vice-reitor. Já terminou Parabéns. o mandato dele há uns 2 anos. Ele veio aqui semana passada, vai fazer uma entrevista pra gente aqui. Mas quando ele está ficando lá em São Carlos, vai ser por Skype. Ok. Vamos lá, vamos próxima lá. Videoconferência. O Filho do Caçador. Então, aí pensando exatamente a história sendo contada pelo negro, né, como se fosse uma literatura. Então, outras histórias do dilema da África. São vários contos. Tá? Então, uma literatura. Tá, quem que escreveu lá? Madalena Monteiro, é isso? Isso. Então, são autores brasileiros, mas pensando, né, numa cultura, pensando o próprio negro contando a sua história. Tá, vamos ver lá. É outra. Aqui- Vamos lá. Meu avô africano, né? A Carmen Lúcia Campos também é uma literatura infanto-juvenil. Tá? Legal. Esse é Infanto Juvenil. Isso. E a de ilustração bem legal lá. E esse Aí, Carolina Maria de Jesus, né? Então, Aí, essa é uma essa- das obras dela, mas a maior é o Quarto Despejo. Quarto Despejo eu Então, tenho, mas né? veja Eu bem, tenho. não foi o seguinte, a história dela foi o seguinte, o jornalista Odálio Dantas Falecido recentemente. foi numa favela e É encontrou, negro também. Otávio Dantas, negro. encontrou diários dela. E ele publicou esse diário de favela, uma coisa assim. E foi um sucesso total. Depois ela fez um outro já fora da favela. E aí ela teve uma briga com a editora e parece que ela morreu. Tal. Então, eu tinha visto alguma coisa. Então, poxa, esse livro conta a vida dela? O que é? Esse é um breve histórico, né? Uma biografia pequena sobre a Carolina, que pode ver que foram escritas a 3 mãos, né? Mas por que a Carolina Maria de Jesus? Porque é uma catadora, né? E que nas suas horas de lazer ela pegava todo o seu lixo e lia, e ela foi alfabetizada praticamente sozinha e ela foi escrevendo o seu livro. E aí o Adálio é quem fez toda a publicação. Mas Poxa. uma negra. Poxa, olha, Né? tá aí. Poxa, e tem mais um? O Aldálio tinha parentes em Araçariguama. É? Sim. Eu tive o prazer de conhecê-lo quando Ele estava tem em São parentes em Paulo. Araçariguama. Pode perceber, pode perguntar Pesquisar. por lá. Vamos dar uma pesquisada. Tinha o Tem- Natalício, que era primo dele, se eu não me engano. Zé conhece as camaradas sim. da Araçariguama lá. Né? E vamos lá, e aí, esse é o mais Esse- dois. Você ganhou hoje? Esse eu ganhei hoje. Puxa, o Você que deu pra ganhamos, ela, né? Dani? Nós Florestan ganhamos. Fernandes. Puxa vida. Nós ganhamos hoje, ainda não li o significado É o do Florestan protesto negro. Fernandes, pai. É uma Pai, obra é do o pai. Que já é. faleceu há algum tempo, e tem o Isso. jornalista Florestan Fernandes Filho também. Então, Isso. uma obra já do pai Do que pai. faleceu há alguns anos. Então, nós ganhamos hoje de presente, né, no Poxa evento vida. do Instituto Federal. E daqui a uns dias a gente já diz exatamente o conteúdo rico. Afinal de contas, né, um protesto. E fechou, né? E olha, aí a gente não falou de tantos outros, até que brincam com o Luiz Roberto, porque estava tendo jogo França e não sei quem na Copa do Mundo do Brasil, e teve um momento que a França praticamente só tinha negros em campo. Eu lembro de um jogo da França que só tinha o goleiro Coupé branco. É verdade. A França com muitos negros. E aí o Luiz Roberto narrando, ele falou, a França e esses negros maravilhosos. E aí o pessoal virou na internet e tal. E ele falou, não, isso quem falava era o meu pai. Os Santos e seus negros maravilhosos, né? Falando de Coutinho, de Pelé e tal, né? E aí, até quando ele foi narrar o jogo da França, aí o pessoal perguntava assim antes, hoje teremos a França e esses negros maravilhosos, né? Tem esse detalhe aí, né? Tem um painelzinho que foi feito da origem de cada um deles. Né? Ficou muito lindo isso daí. Eles, campeões do mundo, né? Campeões do mundo, é isso aí. Dani, você não falou muito, né, Dani? Falou. Tô esperando. Não, mas falou. Você vai falar um bastante? Não, mas deu para falar um pouquinho, né? Deu sim. Olha, muito obrigado. Eu quero que você volte aqui em outras oportunidades para a gente falar dos outros grupos lá do LGBT, do pessoal... Coletivo Feminista. E também para falar mais do Coletivo Negro, tá bom? Edna, você estava devendo essa visita aqui até que enfim, Edna, hein? Tava Até que ensaiando, enfim, né? eu Opa. ensaiei, eu vim. E eu estou devendo uma visita para o Laras, lá em Isso, Pirapora. agora Vai está encerrar de novo, marcado,
né? Lá No tem uma último programa, só não vai ter a alcachofra, porque agora já foi passou. o tempo, né? Passou, é. Mas todos vocês, inclusive o nosso Lucas Berlado. Lucas Agora ele vai Berlado, até né? mais 5 minutos de programa. Isso. Vocês estão convidados a irem almoçar conosco num domingo, né? No Laras. Vamos fazer aí uma Hospedaria Laras. restaurante e hospedaria Laras. Tem os quartos aí. Temos É, o nosso hotel, né? site. Hotel, Né? né? Não é um hotel, uma hospedaria. É um nome que eu peguei lá da nossa Ficou legal. história, né? porque hospedaria Pensando porque você se hospeda. Eu não tenho lá um salão para as refeições. Não, mas era que era assim, né? dos romeiros, né? Mas é para atender lá em Pirapora do Bom Jesus, Que rua lá? Rua Bom Jesus, número É a 54. principal que chega A na... principal, ao lado do Mercado Gomes e Silva. Opa. Estamos lá. O João Vou passar Laras. no Gomes e Silva também. Um lá. abração Isso. pro João. É no mesma rua que tem o famoso Hotel Brasil. Sim. De tudo ali. pedra, O né? Casarão, É. exatamente. Estamos ali na mesma rua. E Cirilo, aguardo vocês, o Cirilo. antigo Cirilo, né? O Zé A conhece antiga essa Dona quebrada. Lúcia. Sabe o que, Eita. que é? É que a Romaria de São Roque, né? Ela tem toda uma a gente tradição. Não. Não, Fica nesses hotéis. Ou nessa... não, o avô dele, Lívio Talhassá, que é a famosa Romaria, que eles iam, né? Mesmo que chova. Aí eles reuniam e iam. Aí um dia chegaram, esse Lívio, vamos na Romaria hoje? Mesmo que chova? Mesmo que chova. E virou essa Romaria tradicional, e depois eles já não iam mais a cavalo, já iam de ônibus. O Cid Marmelo virá um dia aqui para contar toda essa história. O Cid Marmelo, que está com 90 anos, tem uma foto dele na Romaria, ainda mesmo que chova, ele tinha 18. Você tem uma ideia dessa... É o caso do meu marido, João, o filho do João Carreiro, os 9 pratos, né? Muitos ainda conheciam né? porque comia lá as canjas todas. O cara né, comia na 9 Romaria. pratos? Era esse o apelido que deram na época. E nada mais verdadeiro que o apelido. João 9 pratos? Da época das romarias, exatamente. Caramba, o cara. Tem a do Bolinha que a turma assina na bandeira. Essa daí meu pai Não. participava, que era Romaria Liberdade. É. E sabe por que era Liberdade? Porque eles A foram... música fala... Então, mas por que Liberdade? O tio Basco contou essa história, meu pai participava dessa romaria com o Pane, com o Bolinha, com aquela turma lá. E aí o seguinte, eles foram até Santana de Parnaíba e lá faz pinga, onde faz pinga? Pô? Boituva. Não, o equipamento. O equipamento que faz. Como é que chama o negócio? Alambique, pô. Alambique. Boituva, Cabriúva. Cabriúva. pô, então. Aí eles Onde faz pegaram e reuniram pingas lá de Santana de Parnaíba. Então, várias marcas. E beberam. Aí falaram assim: a pinga que for a mais votada, a mais bem votada, né? Porque é o correto agora, né? Sempre foi, né, querido? A mais bem votada Agora. vai ser o nome da Romaria. E eles falaram: gostamos mais dessa. E era a Caninha Liberdade. Então o nome da Romaria era não sei o que lá. Romaria de São Pascoal. São Pascoal. Patrocínio. Caninha Liberdade. Quer que eu conte a história de São Pascoal rapidamente? Rapidinho, é Dá o Pascoal Rabiquini, É, seu pai. então Mas era- você dá um minuto para ele, Lucas. Dá uma câmera nele, Lucas. 1 minuto e câmera nele, porque você ganhou o almoço no Laras. Então eles foram na Romaria e estavam voltando. E na volta caiu um toró. E chovia, eles voltando. E o cavalo do meu pai refugou. Subia nele, o bicho parava, deitava. Empacou. Empacou, Não é- o que empaca é empacou, sei lá, não saía. Então meu pai começou a puxar ele. Só que com aquela chuva a turma foi embora. E mais 3 ficaram. É. Pane, foi um dos que ficou. Newton Bastos. Bolinha, eu sempre esqueço o nome dele. Bom, foram em 4. Tá. Pararam e continuaram. Depois de muito tempo chegaram. E onde vocês estavam? Nós estávamos na Romaria de São Pascoal. Mas por quê? Porque o cavalo dele ficou, ele estava vindo a pé sozinho, nós resolvemos vir com ele. Naturalmente, eles pararam em todos os bares, eles fizeram tudo que os outros fizeram, só que vindo a pé. O santo era o seu pai. O santo era meu pai. Então, O Pascoal homenagem ao o seu pessoal pai. chegou às 5 horas da tarde, eles chegaram às 8. Eles iam a pé, andando, parando nos bares, tomando todas que tinham direito, mesmo a pé, e chegaram mais bem. Não sei se foi Pane, alguém, Bolinha, alguém lá falou: não, nós viemos na Romaria de São Pascoal, porque. Então aí ficou a Romaria de São Pascoal, patrocínio Caninha Caninha Liberdade. Liberdade. Aí. Você vê, então essas histórias. Você vê, professora, tem umas histórias aí, só levar esses contadores de histórias lá no. A gente pode estar organizando um evento. Um pra dia que se levá-los. criar lá o grupo coletivo. Contação de histórias. Contadores de história, e se você precisar também um contador de cascata, assim, eu vou lá Ele também. faz Já sei stand-up, onde viu? Ele encontrar. faz stand-up, que mais? Stand-up. Stand-up, estamos vendendo propaganda. Propaganda, ele faz propaganda de enterro, De tudo, estamos noticiando, estamos fazendo qualquer coisa, viu? Agora dá uma propaganda boa para você, viu, Laras?
Espero vocês para almoçar no Laras. Vamos marcar aí a data, qual é o melhor domingo que vocês queiram. Pode levar a família? Pode levar a Quantos? esposa. Não, você e a esposa. Você e mais um, né? Mais um. Vai Meu filho levar de a 12 anos, um prole, filho. né? Não, mais um. Se pode levar a dona Sônia, se pode levar também, tá bom? Vamos, leva o Batuíra, leva o Polita, entendeu? Se para mim leva lá também, tudo bem? Umas 10 pessoas nós vamos fazer uma excursão. Ainda mesmo que Vamos chova, lá. nós vamos Mesmo lá. que chova, a gente chega. Só não vão parar pelos bares aí, né? Então, chegar inteiros. Já chega Turbinado. Zé já abandonou até o microfone, ele já abandonou. Então tá bom, vamos acabar o programa. Tchau, Zé Fernando. Um grande abraço. Tchau. Um abraço, Zé Balai, valeu o papo. E nós vamos fechar com o seu vídeo aí, ó. Será Tá bom, que dá Lucas? tempo? Dá tempo aí pra ir, fecha o vídeo. Fecha com o Eu vídeo. só gostaria Não, e de fazer você um tem a convite. palavra. Pode falar. Vai lá, à olha vontade, aí, é não lógico. Convite termina aos ainda. demais interessados, para quem se interessar pela temática da educação étnico-racial, e todos os nossos encontros com o Coletivo Negro são no auditório do Campo São Roque, na paisagem colonial, do Rodovia meio- Quintino de Lima. Rodovia Quintino de Lima, todas as terças-feiras. Não é só para os alunos, né? Não é só para os alunos, né? Professores, militantes, intelectuais, estudantes de outras escolas, inclusive. Terças. Todas as terças-feiras, a partir do meio-dia, às 13 horas, tá? Então, quem tiver interesse em conhecer a instituição também, eu estou lá legal. disponível, né? É uma instituição de qualidade de ensino, né? Com uma Maravilhosa. estrutura fantástica, Muito bom. um corpo docente maravilhoso também. Então, faço convite para toda a comunidade de São Roque e região, caso queiram conhecer, tá? Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade também de hoje. Nós que agradecemos. Olha, eu quero agradecer ao professor Rogério Souza, que a gente fez o contato. Como que chama? Tem a Ana Carolina, é isso? É Ana Carolina. Ana Carolina Matos, né? Sim. Sim. E a Vivian, né? A Vivian que é Matos, né? Vivian Mota Mota, Delfino, Vivian que é Mota, da área de agronomia. É isso daí. Então, quero agradecer a todos pelo contato. Perdão se eu troquei algum nome aqui. Né? Muito obrigado. E, Edna, vem outras oportunidades aqui para falar mais de educação. Tem muita história. A gente se encontra lá na Feira de Profissões do Germano Negrini. Qual a agenda? Você está na faculdade também, dando Sim, aula? estou na Universidade Brasil, né? Que patrocina o Corinthians. Que patrocina o Corinthians, Patrocina né? o Flamengo. Estamos aí próximo a um vestibular e acho que a nossa próxima agenda vai ser em Ibiúna. Temos uma feira de profissões lá na Escola Lino, no próximo dia 30. Oh, que legal. Então, Vai estaremos mandando lá, sempre as notícias tá? para a É gente, tá? importante para a gente divulgar e fazer com que essa juventude vejam as várias profissões, que foi a palestra que você deu, né, no Germano Negrini, Eu foi a fui lá. mais concorrida, mas para que a gente possa Concorrida. levar... O pessoal começou e correu, entendeu? Não, Concorrida. não. Foi uma palestra concorrida. Eu Não. falei bom dia e o pessoal correu. Não, foi mesmo. O público o maior bem. público foi o, né, da sua sala. Eu teve que concorrer comigo, que era pedagogia. Opa. Mas a gente quer realmente fazer com que esses alunos estudem, levem a educação de uma forma diferente. E aproveitando, nós temos que fazer uma escola diferente, né? Nós vamos tirar os muros da escola, tirar as cadeiras e as carteiras. Eu só posso mostrar as costas da minha blusa? Pode, só Por para dar favor. para mostrar aqui o porquê. Opa, racismo é crime, hein? E por isso, ó, não faça racismo, porque tem muita gente que é racista pelas costas, viu? Exatamente. Né? Tem muito cara Então que é pelas costas. importante. Não, gostei da camisa aí, legal. Essa- E tem um menininho na camisa aí. Aqui nós temos, um trabalho já de 2012, Ah. né, a consciência negra, e mostrar que racismo é crime. E hoje, enquanto 20 de novembro, dia da consciência negra, não seja racista, né, nem pelas costas, nem velado. É isso aí. E deixa eu corrigir o nome das professoras. Vivian Mota. Vivian Delfino Mota. E a Ana é a Ana Carolina Jardim. Sim. Jardim, Ana é que eu tinha Carolina chamado. Jardim. Mas então é isso aí, obrigado. E a gente vai voltar nesse assunto. Valeu, obrigado. Lucas, alugamos você pra caramba hoje aí. Fecha com o vídeo do Zé Fernando, se der tempo aí. Não é vídeo. É a música. Se der tempo, põe a música do YouTube pra fechar. Amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Hoje destacamos o Dia da Consciência Negra, falando de Zumbi dos Palmares. Grande abraço, valeu, pessoal. Para sempre. Há muito tempo nas águas da Guanabara, um dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro, a quem a história não esqueceu.
Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. E ao navegar pelo mar com seus blocos de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros entre campos e chibatas, inundando o coração de toda a tripulação, que a exemplo do marinheiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o almirante negro, João Cândido, que tem por monumento as pedras pisadas no cais. Mas há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. E ao navegar pelo mar com seu bloco de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas, inundando o coração de toda a tripulação.